Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, hoje nosso estudo bíblico de quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. E hoje nós vamos continuar explorando o assunto do perigo da idolatria. Ele foi iniciado nas últimas quartas-feiras, onde nós estudamos como colocar a nossa fé em Deus adequadamente. Nós utilizamos nas últimas quartas-feiras aquele livro, quando as pessoas são grandes, Deus é pequeno, como roteiro, para nós entendermos um pouco como podemos colocar nossa fé de uma forma bíblica em Deus. Naquele livro, nós exploramos a ideia do temor do homem e do temor a Deus. Vimos que o temor do homem, ele nem sempre é o temor relacionado só às pessoas de fora. Porque às vezes nós pensamos que quando existe o texto dizendo não deva temer o homem, que isso só se aplica ao outro, né? Não devemos ter receio ou respeitar aquela pessoa mais do que a Deus. Mas isso também pode estar aplicado a nós mesmos. Todas as vezes em que nós nos vemos maior do que Deus, nós estamos utilizando o temor do homem também, mas aplicado a nós. Nós sabemos que isto é incorreto, porque nós temos textos bíblicos que claramente se colocam contra isso. Por exemplo, quando Jesus Cristo diz que nós não podemos amar a nossa vida mais do que a Ele mesmo. Se nós fizermos isso, não somos dignos do reino de Deus. Ou seja, de certa maneira, Ele está ali vetando o temor do homem aplicado a nós mesmos. Mas o que Edvard Zwielk, que é o autor do livro, não desenvolveu tanto, Timothy Keller, ele vai desenvolver num clássico livro dele, chamado Deuses Falsos, ou Falsos Deuses, depende da tradução. Esta aqui é não é a mais recente, existem outras editoras, e existem até edições muito anteriores a esta. Eu creio que é de fácil acesso, caso alguém queira adquirir, depois pode até conversar comigo, não ganho nenhum percentual em cima disso, tá? Mas eu acho que nós precisamos tirar o melhor proveito possível do nosso estudo, e é sempre bom quando você pode ter o texto na íntegra nas mãos. Nós não vamos utilizar todo o livro do Timothy Keller, que é um autor presbiteriano da cidade de Nova York, né, da Redeemer, chamada assim, nos Estados Unidos, mas nós vamos utilizar sim algumas ideias que ele apresenta de uma forma muito bíblica, muito séria. Ele é um bom autor, um autor com muita qualidade. Vamos nos utilizar da instrumentalidade dele em alguns temas. Portanto, hoje nós vamos estudar um pouco mais acerca sobre idolatria, que também tem a ver com o temor do homem, como nós vimos nas últimas quartas-feiras. Mas nós vamos avançar tomando cuidado na guarda do primeiro mandamento. A quebra do primeiro mandamento ronda a todos nós, e por isso nós precisamos sempre estarmos prevenidos contra toda espécie de idolatria. Existem modalidades de idolatria e existem gravidades de idolatria. Eu posso não estar cometendo uma idolatria crassa, aberta, literal, mas eu posso em algum grau estar promovendo algum outro tipo de idolatria de uma forma mais subjetiva, menos perceptível, mais escondidas, que estão ali no nosso coração. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Então, antes de iniciarmos pelo livro de Timothy Keller, vamos entrar para algumas considerações sobre a idolatria. Nós podemos nos aproximar do conceito de idolatria por meio da sua proibição mais evidente na Bíblia, conforme nós lemos agora há pouco. Não terás outros deuses diante de mim. Por ela depreendemos que idolatria passa por não termos outros deuses, ou seja, prestarmos culto a qualquer outra divindade. Isto é quebra do primeiro mandamento. Quero abrir um parêntese. Às vezes as pessoas quando perguntadas qual é o primeiro mandamento, elas respondem: o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esta resposta, ela entende por mandamento algo diferente do que nós estamos tratando agora.
o maior mandamento seria este, que é um resumo da lei, né? Tanto é que esta é uma resposta de Cristo ao fariseu, que lhe pergunta, né, quais são os mandamentos, qual o maior mandamento? E aí Jesus Cristo responde que o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus, e ele está simplesmente repetindo Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás o Senhor teu Deus. E depois ele diz um outro semelhantemente, da mesma grandeza, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ele está citando Levítico. Isto resume toda a lei e os profetas. Então, amar o Senhor teu Deus e amar o próximo são os maiores mandamentos. Agora, o primeiro mandamento é o decálogo, que inicia-se: não terás outros deuses além de mim. Apenas uma informação, que às vezes essa confusão acontece, tá? É comum. Então vamos trabalhar com o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Bom, nós temos exemplos de como a Bíblia proíbe a idolatria. Por exemplo, o episódio onde os israelitas são penalizados por produzirem o bezerro de ouro. Eu creio que todos nós estamos familiarizados com este episódio. É quando Moisés está recebendo ali as instruções de Deus, passa 40 dias no Monte Sinai, e em vez dos israelitas estarem ali aguardando de uma forma paciente, eles perdem a paciência, pedem para Arão produzir alguns deuses para que eles pudessem festejar, e aí produzem então o bezerro de ouro, e eles começam a adorar e promover idolatria. Então este episódio marca bem o repúdio que Deus tem da idolatria, porque Deus pune os israelitas severamente, né? Moisés derrete aquele bezerro de ouro e faz os israelitas beberem, né, daquele ouro ali. Bom, a fabricação de totens de madeira como objeto de culto recebe também aberta e clara censura. Diz lá em Salmo 115, verso 4 a 8: prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Bom, e para que não se diga que o Novo Testamento não possui também, nós devemos lembrar do episódio do apóstolo Paulo, que está andando pelas ruas de Atenas, lá em Atos, no seu capítulo 17, e ele está indignado com a idolatria daquela cidade. E também não está registrado aqui, mas nós devemos lembrar também do avivamento que ocorre na cidade de Éfeso, uma cidade que era profundamente idólatra, porque lá se adorava a Diana dos Efésios, e você vai encontrar uma clara referência a isso em Atos, no capítulo 19. Então o Novo Testamento repudia a idolatria tanto quanto o Antigo Testamento. Bom, agora nós não podemos esquecer que Deus vê a idolatria como uma aguda traição contra Ele, né? E isso a nível pessoal. Prova disso é que o povo de Deus é retratado como a esposa de Deus, no livro de Isaías, no seu capítulo 54, versos 5 e 6, né? O povo de Deus é chamado a esposa de Yahvé, e a idolatria é chamada de prostituição espiritual, né? Um texto de Jeremias, no capítulo 2, verso 1 a 5, também traz a imagem dos israelitas que foram atrás de cisternas rotas, ou seja, poços com lamas, e deixaram Yahvé, que é comparado com um manancial de águas vivas, né? Então, a idolatria era retratada também como uma prostituição, porque Deus nos vê ligado a Ele como um marido a uma mulher, uma esposa, né? E essa idolatria também é vista como prostituição lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 20, quando diz que há em Tiatira algumas pessoas que seguem a Jezabel, que ela faz com que cometam idolatria os membros da igreja de Tiatira, porque estão comendo da comida sacrificada a ídolos. Então a idolatria, ela também é vista não apenas como a quebra do primeiro mandamento, mas também como um tipo de
traição a Deus. Então existem já duas camadas de significados. Não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Estamos dizendo de algo literal, ou seja, Deus condena a idolatria literalmente, que é o fato de você externamente se dobrar diante de outras divindades, mesmo que não sejam divindades, e Deus também chama esse ato de traição, comparando o seu povo a uma atitude de prostituição, porque está quebrando o vínculo de aliança com Ele. Agora existe um outro tipo que a gente precisa pensar com mais abrangência e vamos fazer isso a partir de agora. O termo idolatria possui um alcance maior do que esses, que eu acabei de dizer, e estende-se a um tipo de idolatria da alma. Para fins de análise, pensemos em duas modalidades de idolatria, para ficar claro. Uma externa e outra interna. Embora esse arranjo soe artificial, você não vai encontrar esse arranjo descrito assim, uma vez que nem sempre esse dualismo, essa forma de ver interno e externo, é precisa, porque às vezes há uma mistura, mas nos é útil, como nós vamos ver. Pensemos nas ações externas como nos exemplos citados nos parágrafos anteriores, não só no parágrafo anterior, aquilo que eu disse acerca da prostituição e como também o literal, mas também pensemos como uma idolatria interna quando as nossas forças internas da alma são mobilizadas. O exemplo disso ocorre quando se coloca sua confiança em outro que não Deus. Isso também é chamado por Deus de idolatria. O episódio da retratação dos caldeus por Abacuque ilustra isso. Está lá em Abacuque 1:11, acerca dos caldeus. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Ou seja, os caldeus, eles se orgulhavam do seu poderio militar na época, que era um império babilônico. Esse império estava à beira de invadir Jerusalém e causar uma catástrofe sem tamanho, porque o cerco de Jerusalém foi extremamente brutal. Se você tem dúvidas disso, leia o livro de Lamentações e você verá um retrato muito cru e difícil de imaginar vivenciando a situação. Para se ter uma ideia, no livro de Lamentações disse que as mães devoravam os seus filhos porque faltava alimento. Então o nível de brutalidade dos caldeus não tinha tamanho. É inimaginável para nós hoje. Nem os filmes hollywoodianos que a gente vê, ou até mesmo nessas redes de streaming, podem retratar a brutalidade com que eles foram tratados pelos caldeus. Extremamente violentos, eles se orgulhavam da sua força e poder, e isso foi retratado por Deus como idolatria, quando eles confiavam demais no seu poderio, seu orgulho, né? Outro texto que ilustra isso, quando chama a avareza de idolatria, né? Isso ocorre em Colossenses 3:5, onde diz que a avareza também é idolatria. O que é a avareza? É o amor pelo lucro, pela ganância. E isso pode tomar diferentes proporções. Por exemplo, há um relato de um missionário que trabalhou no Rio de Janeiro por um tempo, numa das comunidades bem afastadas de bairro, e havia um membro que parou de congregar. Ele foi fazer uma visita pastoral para ver aonde é que esse membro estava. Esse missionário, ele era um missionário norte-americano, veio de uma cultura mais abastada, e ele foi conversar com esse membro, e ele estava construindo o seu barraquinho de madeira num tipo de quase um pântano. E aí ele disse para o membro: por que você afastou-se da igreja? Ele falou: eu comecei a construir a minha casa e queria me dedicar às minhas coisas. Mas você está certo, missionário, eu deixei a ganância subir o meu coração. Aí o missionário diz na sua biografia que ele ficou alarmado. Foi: ganância? Você está construindo um barraco em um pântano e está chamando de ganância? Mas aí ele silenciou-se e disse: é verdade.
A ganância não é sempre muito dinheiro, mas muito dinheiro é proporcional ao que você tem. Para aquele homem, construir um barraquinho num pântano era o máximo de dinheiro que ele poderia ter e usufruir. E ele deixou que subisse a sua cabeça os seus ganhos pessoais. Então, a ganância, ela é, como que eu posso dizer, vai de acordo com o número de posse que você tem. Por vezes você tem bastante e às vezes você não percebe que outra pessoa que tem menos pode estar utilizando ganância porque está usando uma quantia que você está enfatizando algo que você acha irrisório, que foi o caso desse pastor, que ele aprendeu uma lição com isso, né? A ganância, na verdade, tem o tamanho do seu portador. Para as pessoas que têm muito dinheiro, a ganância reverberará isso, ilustrará isso, assim como quem tem pouco dinheiro, aquilo que parece pouco para quem tem muito, para quem tem pouco é muito. Isso também se torna idolatria. E também a autoconfiança como a autossuficiência é retratada como idolatria. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, é quando Saul desobedece a Deus e ele acaba quebrando a ordem que Deus disse, porque ele tinha medo do povo e ele queria tirar vantagem da situação. Isso está em 1 Samuel capítulo 15, eu vou ler esse texto, acho que vale bastante a pena nós deixarmos isso registrado, e encontra-se desta forma, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação, que é a teimosia, é como idolatria e culto a ídolos do lar, né? Obstinação, idolatria, teimosia, autoconfiança também é visto como idolatria. E é esse alcance mais abrangente interno que nós vamos tentar explorar hoje. Portanto, nós vimos 3 facetas ou 3 faces que a idolatria pode tomar. Uma literal, como em Êxodo, uma de nível pessoal, que é a questão de Deus retratando como traição e adultério, e outra de um nível mais profundo, menos perceptível, mais subjetivo, mais pessoal, mais dentro do coração. E aí nós vamos sim adentrar em alguns tópicos que o Tim Keller acaba abordando no seu texto. Ele começa perguntando o que pode se tornar um ídolo para nós. E aqui um trecho do seu livro é bastante ilustrativo. Diz ele: o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central em sua vida que, caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar 2 vezes. O que Keller está fazendo aqui é pegando o grande mandamento, que nós dissemos que é amar a Deus sobre todas as coisas, e fazendo uma junção com o primeiro mandamento, dizendo que todas as vezes em que nós desobedecemos o maior de todos os mandamentos, nós, por reflexo, quebramos o primeiro mandamento. Creio que entenderam, né, esse movimento. Se eu não conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, é porque Ele possui um rival em meu coração. Alguém está ocupando o centro da minha vida. E como é que eu posso descobrir quem é que está tendo uma atenção maior do que Deus? É respondendo a seguinte pergunta: o que é que eu preciso que sem isso não posso viver? A resposta disso é o seu Deus. Então, será que Yahvé preenche essa lacuna dessa pergunta?
Será que todos nós podemos dizer, olha, sem Deus eu não posso viver? Ou existe outro item, outro artigo, outra pessoa que preenche esta frase? Sem reticências não posso viver. Isto é o teu Deus. Segundo aqui a definição de Keller, muito interessante. Ele capta a essência desta idolatria mais pessoal. Continuando, Keller lembra bem que tudo na vida pode se tornar um ídolo. Note a abrangência disso na censura de produzir imagens para adoração em cultos. Diz lá em Êxodo 20, verso 4 a 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas abaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. E Keller conclui: a maioria sabe que é possível fazer do dinheiro um Deus. Muitos sabem que você pode fazer do sexo um Deus. No entanto, qualquer coisa na vida pode servir como ídolo, um Deus alternativo, um falso Deus. É interessante aqui a percepção de Keller a observar como o segundo mandamento ilustra isso. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, como nós vimos, mas ele começa a elencar das possibilidades de imagens, tudo aquilo que está abaixo da terra, no mar, no céu, para mostrar que a nossa imaginação não tem limites e que se nós não nos precavermos, nós vamos criar imagens destas coisas e elas vão ocupar a nossa imaginação. O segundo mandamento nos veta isso. Nós não podemos ter imagem de Deus. E aqui Keller está mostrando com isso de que nossa imaginação ela é capaz de fazer de tudo um Deus. Então nós podemos, abaixo dos céus, adorar qualquer coisa. Quer dizer, podemos no caso de ser possível, não que nós devemos, nós devamos. Está dizendo que a idolatria ela não tem limites. Eu posso promover a idolatria pela minha própria família, idolatria por um objeto pessoal, um imóvel, um carro, ou uma idolatria até mesmo por um trabalho. Quantas são as pessoas que, por causa do seu sucesso profissional, acabam sacrificando até mesmo a vida familiar e seus filhos ficam deixados de lado por causa do trabalho, por exemplo. Existe esse tipo de sacrifício, onde as pessoas sacrificam no altar do sucesso a sua própria família. Isso é possível. Achamos que ídolos são coisas ruins, continua Keller aqui, mas isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Isto aqui é uma percepção muito aguçada de Tim Keller, que aponta que quando nós pensamos em idolatria, nós pensamos geralmente naquelas imagens de bárbaros se prostrando num culto satânico, aquelas cenas lúgubres, escuras, com velas. Longe disso, muito longe disso. Um homem, uma mulher pode prestar culto a um familiar, a um filho, a um trabalho, a um lazer. Tem pessoas que colocam lazer sobre todas as coisas. Então, é possível sim a pessoa estar acorrentada a uma idolatria que ela pensa que faz bem, porque a idolatria ela pode nos seduzir. É isso que Jesus Cristo adverte e censura na igreja de Tiatira. Algumas pessoas se sentiam seduzidas pelos alimentos sacrificados a ídolos e cometiam idolatria à religião de Jezabel, lá em Apocalipse. Então, a idolatria nem sempre é algo que parece ruim. Pode aparentemente ser algo bom. Você achar que há um ganho nisso
e você acabar cometendo idolatria. Isso é importante. Então, até agora nós vimos então essas duas sessões. A primeira sobre uma definição de idolatria literal, uma idolatria a nível de traição, como Deus considera, e uma idolatria da alma. Nós vimos agora nessa última sessão que a idolatria da alma pode ser algo que aos nossos olhos pareça bom, mas que na verdade não é, e que não há limites para a nossa imaginação e que podemos fazer de tudo um Deus. Agora nós vamos para uma terceira sessão e ver, por exemplo, como a necessidade de amor pode se transformar num ídolo. E eu creio que esse é um dos pontos altos deste estudo hoje. Então nós vamos ver como alguns personagens bíblicos, eles acabaram sendo seduzidos pela sua necessidade de amor e, por isso, praticando idolatria. Vamos ver. O amor que sentimos por alguém pode tornar-se um ídolo. Como isso pode acontecer? Bom, percebemos isso quando tal amor nos leva a desafiar a palavra de Deus. No livro de Gênesis é possível verificar isso. Considere o amor que Isaac tinha a Esaú. A correção aqui. Embora soubesse que o direito de liderança estava sobre Jacó, por desígnio de Deus, isso está registrado em Gênesis 25, 23, o que significa isto? É aquele momento onde Rebeca está grávida e que há uma briga no ventre dela e é dito que o primogênito serviria o menor. É dito isso. Só que mesmo sabendo que isso era uma designação divina, ele preferiu seguir os costumes da época e não a orientação de Deus por amor a Esaú. Então no capítulo 25, verso 28, diz que Isaac amava mais a Esaú, enquanto Rebeca amava mais a Jacó. Ou seja, o amor de Isaac por Esaú acabou cegando para os desígnios de Deus. Era para que Jacó herdasse a bênção. Isso foi dito desde o ventre da sua mãe. Mas a cegueira de Isaac, essa cegueira de amor, por assim dizer, fez com que ele quisesse beneficiar Esaú. É interessante que essa expressão cegueira, não apenas a nível metafórico, como eu estou usando de metáfora, de comparação, mas literal, porque Isaac também estava ficando cego. E é por isso que há essa confusão entre Jacó e Esaú na história. Então a cegueira física, geralmente na Bíblia, também aponta para uma cegueira maior. Mas isso aconteceu só com Isaac? Não, vamos lembrar de outro personagem bíblico como Eli. Ele também estava ficando cego. Lá no o sacerdote Eli, que acaba adotando Samuel e é censurado por Deus por causa da falta de correção que dava a seus filhos. Então, geralmente, a cegueira, mesmo física, acaba apontando para um tipo de cegueira espiritual no Antigo Testamento. É o caso aqui de Isaac, que acaba amando mais a Esaú do que e beneficiando Esaú por causa do seu amor do que a Jacó. Então o amor, ele pode ser sim um tipo de entrave se for elevado acima dos desígnios de Deus. Outro também é Jacó, que ao invés de buscar em Deus seu consolo e abrigo, buscou no casamento uma realização. Fez do seu amor por Raquel uma espécie de porto seguro, um objetivo de vida. Por um tempo isso pareceu saciá-lo, mas nenhum amor terreno pode substituir o amor celestial. E, em determinado momento da vida, em sua jornada rumo à terra prometida, precisou deixar Raquel ao sepultá-la no caminho. Apenas o amor a Deus dura para sempre. Então veja, aqui eu
faço um apontamento acerca de como, em determinado momento da vida, para Jacó tudo se definia em ter Raquel como sua esposa. Durante 7 anos, trabalhou por ela, recebeu Lia, nós conhecemos a história, e depois por mais 7 anos ele luta por ela. Embora isso dê até um filme romântico, ilustra também como em nenhum momento desses 14 anos Jacó se ocupou em buscar a Deus. E se você ver na Bíblia atentamente, você perceberá que Deus não é chamado de Deus de Jacó, até a luta que ele terá com um anjo quando vai voltar para a terra prometida. Enfim, o que é interessante aqui é ver que o amor por outra pessoa acabou substituindo o amor que deveria ser dado por Deus. E a vida de Jacó só começa a tomar um modelo de um patriarca quando ele começa a se direcionar novamente para Deus e leva a sua família, encontra-se com Esaú e aí dirige-se então para a terra prometida. Todos eles, ou todos nós, corrigindo, temos um grande potencial para amar. Variados tipos de pessoas em graus diversos também. Mas precisamos estar atentos para que nenhum de nossos amores torne-se concorrente de Deus. Abraão, o primeiro patriarca, passou em um teste desse tipo. Por meio de sua disposição de amar a Deus sobre tudo, não titubeou ao ouvir o comando de Deus e partiu para sacrificar seu único filho. Recebeu este testemunho, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Isso está lá em Gênesis 22, 12. Utilizando esse incidente como metáfora, deveremos pensar quais são os nossos Isaques. Quais são os Isaques de nossa vida? E identificando aquilo que você mais ama, a grande pergunta é, se Deus pedisse isso para você, você daria? O que é que nós nos negaríamos a dar para Deus? Ou o que é que você tem mais precioso? Bom, o adultério espiritual indica que a idolatria nos apresenta como algo que oferta amor. Ao buscarmos sermos amados e aceitos por qualquer preço, somos controlados pela idolatria. Tornamo-nos obsessivos, assim como Lia estava obcecada na busca da aceitação e aprovação do seu marido. É dito dela lá em Gênesis 29, 32 a 34. O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu luz um filho, e disse, agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Veja que Lia sucessivamente tenta angariar o amor do seu marido por meio de ter filhos. Mas parece que no 4º filho ela mudou um pouco a sua trajetória. Diz dela, de novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor, Yahvé. Yahvé é a tradução de Senhor aqui. É interessante que ela não é usada por outros personagens bíblicos, senão os patriarcas, e Lia utiliza o nome Yahvé no nome dos seus filhos. Ou seja, ela, em determinado momento da sua vida, ela colocou a sua fé em Deus, e aqui é o filho que ela tem, Judá, da onde irá nascer o Messias. É interessante um apontamento de Keller de que Lia acaba sendo, por assim dizer, mãe de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele vem da linhagem de uma mulher desfavorecida, e não da favorecida Raquel, que era a preferida. Ou seja, Lia, a rejeitada,
aquela que não tinha preço, o qual achava que merecia, é ela que vai ser mãe, por assim dizer, da linhagem do Salvador, que também vai ser preterido, vai ser conhecido como aquele que todos rejeitaram e será rejeitado e será levado à cruz. Um perfeito apontamento que Keller faz acerca da linhagem do Salvador e como nós não devemos nos deixar levar pela preterição dos outros. Grandes personagens bíblicos foram reconhecidos por Deus, mesmo tendo sido preteridos ou deixados de lado pelos homens. Lia é uma delas. Perceba que quem é enterrado ao lado de Jacó não é Raquel, a qual ele preferiu, mas é Lia, que é enterrado na caverna e é chamada de esposa por Jacó. Não que Raquel não fosse, mas é ela que tem de Deus a honra de ser sepultada no mesmo local de sepultamento do seu marido. Raquel não chegou a ter esse destino. E é triste porque uma das últimas expressões de Raquel, que resume a vida de Raquel, era o desejo de ter filhos. E, tragicamente, ela diz até no início da manifestação desse desejo a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Ela consegue ter José e o seu filho Benjamim, que, dando à luz a esse filho, ela acaba morrendo. O que ela mais queria conseguiu, e isso acabou levando à morte. Isso é sempre motivo de ponderação. Acabou se tornando uma verdade na vida dela. O contrário, por meio de filhos ela acabou morrendo. Por isso, alguns autores entendem, e Tim Keller vai nessa direção, de que Lia demonstra uma fé ativa em Deus e que Deus acaba honrando ela por causa disso. A ideia aqui é que esses personagens, Isaac, Jacó, Lia, Raquel, esses personagens em algum momento fizeram da sua necessidade de amor o seu totem, o seu Deus, e deixaram-se ser controlados pela sua necessidade de amor. O que chama a atenção aqui é que a necessidade de amor, de aceitação, de aprovação, ela pode se transformar em um ídolo. Ou seja, eu tenho tanta necessidade de ser aprovado, tanta necessidade de ser amado, que isso acaba sendo mais importante do amor certo que Deus nos concede. Porque nós todos, aqueles que são cristãos, são amados pelo Senhor e por eles foram salvos por meio da fé em Cristo. Será que este não é um amor suficiente? Por isso que uma das melhores traduções do Salmo 23, ela é uma tradução que nos humilha. Salmo 23, todos conhecem: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas essa tradução ela não consegue exemplificar toda a essência do texto. A ideia mesmo é que o Senhor é o meu pastor e por Ele ser o meu pastor, Ele me basta. Ou seja, ainda que me falte outras coisas, o fato de ser amado por Deus me basta. A ideia do Salmo 23 seria esta. E ele começa a discorrer porque Deus basta a ele, porque Deus é o pastor que leva para a corrente das águas, porque Deus é o guia, que guia pelas jornadas difíceis, pelos desfiladeiros de sombra da morte, e por fim que Deus é o anfitrião que o recebe ali na sua mesa e o honra em meio aos seus inimigos. Ou seja, Deus deveria nos bastar. Então a idolatria ela ocorre quando Deus não me basta. Eu preciso de algo mais. É este algo mais que acaba nos levando à idolatria. Algumas considerações finais sobre isso. Então, existem ídolos em nossa vida? Bom, se há, como podemos descobri-los? Keller, a própria intensidade da tristeza indica que isso pode ser um indicativo. E aí ele citando Keller no seu livro: há uma diferença entre o pesar e o desespero. O pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação. O pesar vem da perda de algo bom entre outros, de modo que, se você experimenta
um retrocesso na carreira, pode encontrar conforto em sua família para suportar a crise. No entanto, o desespero é inconsolável, porque vem da perda de algo último. Esta expressão, algo último, é algo que nós precisamos pensar aqui. Algo último é aquilo que é o máximo para mim. É aquilo que é o último, aquilo que eu não posso perder, aquilo que é mais excelente. Então, o desespero, ele pode ser um indicativo de idolatria. Aquilo que eu não suporto perder, aquilo que é impensável, aquilo pode se transformar num ídolo, porque é aquilo que eu tenho maiores deleites e eu não posso me imaginar sem. Bom, é claro que esse não é o único método disponível. Veremos outras maneiras de identificarmos idolatria. Bom, vemos também nas figuras proporcionadas pelas Escrituras para identificar marcas de idolatria, por exemplo. Os ídolos se apresentam como falsos amantes, pessoas, divindades, pensamentos que assumem que podem nos conferir amor que buscamos. O exemplo aí de Gomer, esposa do profeta Oséias. Lembra-se disso? O livro do profeta Oséias é uma demonstração de como Israel havia caído na idolatria. Oséias, para ilustrar a idolatria de Israel, é mandado por Deus casar-se com uma mulher que acaba se prostituindo. E ele faz isso para representar como Deus estava se sentindo em relação a Israel, que ia para outros ídolos. A ideia é que Gomer, como Israel, depositava sua confiança nos seus amantes. E em determinado momento abandona Deus. Isto ilustra como a idolatria pode nos enganar. Porque a idolatria, ela funciona capturando a nossa confiança. Quando eu acredito que tendo isso, eu tenho tudo o que quero. Quantos homens e quantas mulheres, por exemplo, não abandonaram os seus relacionamentos conjugais quando foram convencidos por outros que poderiam ter coisas maiores do que o seu casamento poderia proporcionar? É o caso de Gomer, que acaba sendo capturada por essa esperança. Por isso, a idolatria nem sempre se apresenta, e aqui Gomer ilustra isso, como algo aparentemente ruim. Porque Gomer traiu Oséias porque acreditava que nos seus parceiros teria a confiança e o amor que o seu marido acreditava que não era capaz de lhe dar. Outro, os ídolos se apresentam também como salvadores, coisas em que podemos confiar para termos paz e segurança, como dinheiro, fama e sucesso. Não poucas vezes, alguns personagens bíblicos acabam saindo da esfera de Deus porque são encantados por outras coisas deste mundo. Vide o caso do jovem rico, né? Uma pessoa que aos seus olhos se considerava piedosa, mas que quando Jesus Cristo disse para dar aquilo que ele acreditava que precisava, que era o seu dinheiro, ele não foi capaz de dar este passo. Havia uma idolatria em seu coração. Difícil coisa é um homem rico entrar no reino dos céus, sentenciava o Senhor. E os ídolos também se apresentam como se depositarmos nossa confiança neles, termos controle e segurança, como na busca do poder. Sobre isso, Keller tem uma citação brilhante no seu livro que eu recorto e trago aqui. Tudo que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pela pessoa que quer agradar. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor de nossa vida. Um exemplo de uma pessoa controlada pelo poder? Fácil, Nabucodonosor. Em determinado momento, lá em Daniel, no capítulo 5, ele começa a olhar para o esplendor do seu palácio e do seu reino e disse: olha, você, Nabucodonosor, dizendo para si mesmo, você chegou ao auge, nenhum homem é igual a você. E é nesse momento que Deus o sentencia a viver como um animal, até que ele se humilhasse diante de Deus. Ou seja, a confiança no poder, né, o fez se exaltar e cometer uma idolatria pessoal. Pessoas que buscam aceitação são controladas pela pessoa que se quer agradar. Não são poucos aqueles que seguem outros para poder e acabam sendo assenhoradas
por outras pessoas. Por exemplo, em João capítulo 12, é dito que os judeus até acreditavam em Jesus Cristo, mas eles não queriam e não poderiam segui-lo, não se sentiam disponíveis para seguir a Cristo, porque tinham medo dos fariseus, porque poderiam expulsá-los da sinagoga. Então, o fato de eu querer a aprovação de alguém pode fazer com que eu cometa idolatria. Em determinado momento, os judeus acreditavam que a aprovação dos fariseus era superior que a aprovação de Deus. Isso é idolatria. Bom, o mérito do método investigativo assumido por Keller nos ajuda a desconfiar de nossas intenções, que para nós sempre são as melhores. Por vezes, por detrás de nossas mobilizações, poderemos encontrar uma fé que não está sendo depositada no Senhor como deveria, o que vimos que pode ser chamado de temor do homem também. Então aqui nós caminhamos para o encontro de temor do homem com a idolatria, algo que o outro autor, o Velk, acaba não desenvolvendo, Keller desenvolve aqui no livro Falsos Deuses. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesta quarta-feira eu encerro, por enquanto, essas considerações sobre idolatria. Lembre-se que a idolatria não é algo definidamente, estritamente literal, há esses 3 aspectos que devem estar dentro do nosso horizonte quando pensarmos em idolatria. O amor pode ser idolatrado, e se não é um amor a Deus, com certeza você está cometendo idolatria, Geralmente nós somos muito seduzidos pela ideia do encantamento do amor. Curiosamente, uma igreja, ela foi censurada pelo amor e elogiada pelo ódio, que foi a igreja de Éfeso. É uma igreja que não amava o Senhor como deveria. Ela tinha pouco amor, tinha abandonado o primeiro amor, mas odiava como deveria. Você odeia a obra dos nicolaítas. Em determinado momento, o ódio da igreja recebeu louvor e o seu fraco amor não. Então, cuidado, Não pensemos apenas que o amor é o artigo que para Deus é mais importante. Isso é um complemento, tem que compor todo um quadro. Que Deus nos ajude para que nós não venhamos a cair nos laços da idolatria.